sobre Lag BaOmer, dia 33 do Omer, uma festa muito alegre. Eu diria que é uma das mais alegres do ano todo, se não a mais alegre, com certeza a mais festejada em números. Em Israel temos peregrinação para Meron, são centenas de milhares de pessoas se reunindo no local. E Baruch Hashem é uma festa que é conhecida tanto pelo pessoal mais ortodoxo, quanto o pessoal que está se aproximando, conhece só um pouquinho de judaísmo, sabe do conceito de Lag BaOmer, de acender a fogueira, dançar, e etc. É dito que Meron, onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, é o segundo lugar mais visitado de toda a terra de Israel. Primeiro, obviamente, é o Kotel HaMaravi, o Muro das Lamentações, e em segundo é Meron, o túmulo de Rabbi Shimon. Interessante, Rabbi Shimon, ele era um sábio da Mishnah, e ele é mais visitado até mesmo do que os nossos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Claro, tem um motivo técnico para isso. Hebron, onde estão os patriarcas de maior dominação muçulmana, então não é muito seguro sempre ir para lá. Mas Rabbi Shimon, então, ele é muito visitado, principalmente em Lag BaOmer, como durante o ano todo pessoas vão lá para pedir bênção e para verem milagres. Existem vários motivos do porquê Lag BaOmer é tão alegre. Primeiro, só trazer um pouquinho do que vimos nas últimas semanas sobre a Sefirot, os atributos divinos e as nossas emoções. Lag BaOmer cai no dia que a Sefirá do dia é Hod Shebehod. Dissemos que Hod tem o conceito de humildade, mas não trouxemos no Shiur que Hod está do lado esquerdo da árvore e, portanto, também tem um significado de severidade. Está embaixo de Gvurah. E se diz que Hod Shebehod, o dia de Hod mais intenso, é um dia muito severo. Rabbi Yaakov Admin, ele dizia que por isso que o dia de Lag BaOmer é tão feliz, por ser um dia tão severo, porque existe uma lei muito interessante, que se uma pessoa ela é condenada pelo tribunal, falam que ele é culpado do que ele fez, e ninguém, nenhum juiz, nenhuma testemunha, ninguém se levanta para defender aquela pessoa, então ela é inocentada. Se todo mundo concorda que ela é culpada, tem alguma coisa errada. Afinal de contas, uma das características do povo é que somos piedosos, temos piedade dos outros, e de repente ninguém se levanta para defender um réu, então ele é inocentado porque não é possível que ninguém se esforçou. Quer dizer, tem um erro no sistema e por isso ele está sendo tão acusado. Isso é uma parte à parte. Então, como Lag BaOmer é Hod Shebehod, é o din do din, quer dizer, um julgamento tão duro que ninguém discorda que a pessoa é culpada, então todos saímos meritórios. Mas isso é muito entre parênteses, é um motivo um pouco mais cabalista. O segundo motivo que podemos trazer do porquê Lag BaOmer é um dia tão feliz, na época da Mishnah, o segundo templo, ocorreu uma grande tragédia. Rabbi Akiva, um famoso, importantíssimo rabino, ele começou sua jornada na Torá aos 40 anos, até os 40 anos ele não sabia sequer ler hebraico, e ele cresceu tanto que ele chegou a ter 24 mil alunos. Tem como imaginar? Tanta gente. Ele teve 24 mil alunos, e nesse período entre Pesach e Lag BaOmer, ele perdeu todos os alunos dele. Todos eles faleceram. Tem várias explicações para isso. Uma delas é que, já que ele eram contados 24 mil, isso, tudo que é contado tem Ainará, tem o mal olhado, que pode dominar isso. Então, por mal olhado, faleceram todos. Tem outra explicação, que é porque um não tinha respeito pelo outro. O próprio Rabbi Akiva é aquele que diz que a base de toda a Torá
A principal lei é amar ao próximo como a ti mesmo, e os alunos dele não cumpriam isso. Não é tão simples, tem muitas explicações do porquê que eles morreram, e não vem ao caso, porque isso é um assunto para um shiur separado. Mas, em todo caso, Lag BaOmer é o dia que eles deixaram de falecer, parou a pandemia. Hoje em dia a gente entende muito bem que pode ser uma pandemia levar tanta gente. E, inclusive, pesquisando um pouquinho, hoje eu soube que a doença que eles faleceram, eu esqueci o nome, mas é uma doença que hoje em dia as crianças já são imunizadas desde pequenas na polio, uma das vacinas que a gente toma, imuniza a criança justo dessa doença que faleceram os 24 mil alunos de Rabi Akiva. Pois bem, então durante todo o Sefirat HaOmer, nós nos comportamos com uma certa medida de luto, nós não escutamos música ao vivo, alguns não escutam nem música instrumental gravada, nós não fazemos casamentos, não falamos Shechianu, uma bênção, quando comemos uma fruta nova, uma roupa nova. Então, é um período mais de luto por conta da morte dos 24 mil alunos, e Lag BaOmer, pelo contrário, a gente justamente faz casamentos e faz festas e etc. A alegria de Lag BaOmer em relação à morte dos 24 mil alunos é a força do povo judeu de se levantar depois de uma tragédia. Não estamos falando de 24 mil pessoas simples, quer dizer, mesmo se fossem pessoas simples, falecimento de tanta gente tem que causar uma dor em todos nós, mas estamos falando dos capitães da geração daquela época. Eram 24 mil líderes. E ainda assim, depois do falecimento deles, Rabi Akiva não parou. Não é que ele falou, chega, faleceu todo mundo, eu vou me aposentar e acabou. Não, ele foi atrás, ele teve mais 5 alunos, um deles, inclusive, era Rabbi Shimon Bar Yochai, do qual falaremos em breve. Então, isso mostra a nossa força de não ficar parado. Aconteceu uma tragédia, a gente não fica chorando e desistindo e falar que acabou tudo. Pelo contrário, agora é hora de fazer mais força. Tá bom, bonito. Realmente essa superação é uma característica que trazemos desde o início da nação judia, desde o Egito, sofrendo, nos superamos, os romanos superamos, babilônios superamos alemães e os espanhóis. Tá bom, mas não é um motivo para a gente dançar tanto no Lag BaOmer. Quer dizer, é algo bonito, mas já outras vezes faleceu muita gente e a gente não comemorou quando eles pararam de falecer. O principal motivo da festa de Lag BaOmer é que é o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quer dizer, esse novo aluno de Rabi Akiva, ele faleceu no dia de Lag BaOmer e nós comemoramos, a pedido dele. Antes do seu falecimento, ele pediu que se comemorasse o dia com alegria. Isso é muito estranho. Por quê? Rabbi Shimon, então, sabemos quando ele faleceu. Alguém sabe quando faleceu, não sei, Rabi Akiva? Talvez um ou outro saiba. Quando faleceram outros grandes do nosso povo. Moshe Rabbeinu, por acaso, sim, sabemos, ele faleceu no dia 7 de Adar, mas se no dia 7 de Adar eu entrar cantando na sinagoga, porque é o dia do falecimento de Moshe, todo mundo vai mandar eu ficar quieto. Pelo contrário, muitos costumam jejuar no dia de falecimento dos tzadikim. Justamente Moshe Rabbeinu, existe uma orientação de que o pessoal da Hevra Kadisha, o pessoal que se ocupa dos mortos, eles sim sentam para fazer uma meditação no dia de 7 de Adar. Mas, de forma geral, nós não celebramos com festa o dia do falecimento de uma pessoa. Jejuamos, meditamos. Um filho, no dia de falecimento do seu pai, muitos costumam que o filho jejue também, é um dia de perdão para ele. E aqui com o Rabbi Shimon Bar Yochai, nós vemos que fazemos uma festa, e a maior festa do ano. Nem Simchat Torah, nem Purim, nem Hanukkah, nada chega aos pés
de Lag BaOmer. Então, para entender essa diferença entre o falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai com o falecimento de outros, então temos que ver quem era Rabi Shimon. Por que que ele é tão importante? De uma forma bem simplória, podemos falar que Rabi Shimon foi o primeiro grande cabalista. A Kabbalah, que é o estudo da parte do Sod, dos segredos da Torá, ela vem desde o de Adam Arishon, desde o primeiro homem. Mas Kabbalah quer dizer o quê? Que uma pessoa recebia da outra, lekabel, um recebia. Então, Adão, por exemplo, ele viu no filho dele que ele era uma pessoa especial para receber esses estudos, então ele transmitiu. É transmissão de um a um, não em público. O primeiro a fazer isso de uma forma mais aberta foi Rabi Shimon Bar Yochai. Ele foi o grande cabalista, ele inclusive é o autor do Zohar, o grande livro estudado da Kabbalah, ou livros seriam. E qual é a história dele? Certa vez, na época de Rabi Shimon, os romanos dominavam a terra de Israel. Eles governavam, construíram muitas coisas em Israel, fizeram estradas, eles construíram em cima de ruínas de Jerusalém. Então, certa vez, no vinhedo, como era chamada a Yeshiva naquela época, porque todos sentavam em plataformas como se fosse um vinhedo, estavam lá conversando Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Yosei ben Halafta e Rabi Yehuda Bar Ilai. Estavam conversando, assim, entre um estudo e outro. E Rabi Yehuda Bar Ilai, ele começou a elogiar as ações dos romanos. Falou, vejam como eles construíram estradas, pontes, casas de banho, mercados. Realmente, eles aprimoraram a terra de Israel. Ele começou a elogiar a ação dos romanos. Rabi Yosef ben Halafta ficou quieto, só escutou o que Rabi Yehuda falou. Naquele momento, Rabi Shimon ficou muito bravo. Falou, o quê? Vocês acham que os romanos fizeram alguma coisa por nós? Eles querem melhorar a terra de Israel pela santidade da terra? Que nada! Eles construíram pontes para cobrar pedágio. Eles construíram mercados para mulheres de vida fácil trabalharem. Eles construíram estradas para eles mesmos trafegarem, não para nós, não por nós. Então, óbvio que tudo que eles fizeram vem de perversão e vem de coisas erradas. Ele começou a criticar o governo romano. Tinha lá um outro sábio, chamado de Rabi Yehuda ben Gerim. Ele era filho de convertidos. Ele escutou essa conversa. Chegou em casa e comentou com a esposa. Olha, estavam lá os três sábios. Um falou isso, outro falou aquilo, outro ficou quieto. E a esposa contou para a vizinha, que contou para o outro, etc. Até que isso chegou no governador romano. O governador, quando escutou isso, falou que o Rabi Yehuda, uma vez que ele elogiou os romanos, ele seria promovido, ele teria algum cargo importante. Rabi Yosei, ele seria exilado para a cidade de Tzipori, quer dizer, ele não vai ser penalizado, ele e a família, mas eles têm que sair. Ele não vai ser preso, mas já que ele não falou bem dos romanos, ele vai ser exilado. E Rabi Shimon Bar Yochai deve ser morto. Uma vez que ele se mostrou oposição ao governo. Isso chegou aos ouvidos de Rabi Shimon. Então, ele e seu filho Rabi Elazar se esconderam na sinagoga. Todos os dias, a esposa de Rabi Shimon ia levar comida para eles. Até que os romanos começaram a fechar o cerco, procurando Rabi Shimon. E Rabi Shimon viu que se ele permanecesse lá na sinagoga, poderiam prender a esposa dele, torturar ela e fazer ela falar onde eles estavam. Então eles pegaram e avisaram a esposa, tchau, e fugiram. Foram se esconder em outro lugar. Onde eles foram, tinha uma caverna, perto da cidade deles, eles se esconderam lá dentro e permaneceram lá por pouco tempo, 12 anos.
12 anos Rabi Shimon e Rabi Elazar permaneceram lá. Deus fez um milagre, fez surgir na frente, na porta da caverna, uma árvore de alfarrobas. Alguém já comeu alfarroba, sabe como é um fruto bem amargo? E fez surgir também um riacho para que eles tivessem água. E essa foi a vida deles por 12 anos. Alfarrobas e água. Tem um Midrash que diz que no Shabat, na véspera de Shabat, nasciam figos naquela árvore. Uma vez que eles surgiram só com a roupa do corpo, a roupa não ia durar tanto tempo. O que eles faziam é que durante a semana eles se despiam e se cobriam dentro da terra. Eles fizeram buracos e ficavam enterrados durante a semana toda. E para o Shabat, em honra ao Shabat, eles usavam aquela roupa. Isso para poder preservar. Então, obviamente, depois de 12 anos, eles ficaram cheios de manchas e machucados, feridas, porque o ser humano não foi feito para se vestir de terra. Final dos 12 anos, o Eliyahu Navi se pôs na porta da caverna e falou: quem vai avisar o Rabi Shimon que o imperador morreu e o decreto foi anulado? O Rabi Shimon e Rabi Elazar, quando escutaram isso, entenderam que era o sinal verde para eles finalmente saírem da caverna. Esqueci de mencionar que durante os 12 anos que eles estavam lá, eles estudaram Torá dia e noite. Essa era a ocupação deles. Realmente não tinha muito mais o que fazer. Tinha jornal, não tinha computador, não tinha nada. Então eles ficaram estudando de memória toda a Torá, revendo, e realmente o Rabi Shimon teve muitas revelações e conclusões que levaram ao Zohar. Quando eles saíram da caverna, eles estavam, imaginem vocês, pessoas super espiritualizadas, elevadas. Então, eles haviam se desconectado da materialidade. E eles viram um judeu além do campo. Eles ficaram tão enervados. Como um judeu está trocando esse mundo pelo mundo vindouro? O que ele está fazendo? Que ele não está estudando Torá? Naquele momento, a aparelhagem do judeu que ele estava usando para arar pegou fogo. Eles viram outro judeu trabalhando, pegou fogo também. E Deus, eles escutaram uma voz vinda dos céus falando o quê? Vocês saíram da caverna para destruir meu mundo? Podem voltar para a caverna. Eles voltaram, permaneceram mais um ano. Quando eles saíram, Rabi Shimon entendeu o recado, que não era para destruir o mundo, que na verdade o propósito é trazer espiritualidade para o mundo. E o filho Rabi Elazar, se conta que no começo ele também fazia as coisas pegarem fogo e o Rabi Shimon apagava, consertava. Até que ele falou para o filho: pare, nós dois somos suficientes para o mundo. Duas pessoas tão elevadas como nós já é o suficiente para que o mundo tenha espiritualidade. Entre parênteses, se conta que o arco-íris nunca apareceu durante a vida de Rabi Shimon. O que é o arco-íris? Muitos, quando vêm, apontam, mas a Halachá, a lei diz que não é o ideal, porque o arco-íris é um sinal do pacto que Deus fez com a humanidade, que ele nunca mais traria o dilúvio. Deus se enfureceu na época de Noé, e depois do dilúvio ele prometeu que não traria mais. E como sinal disso tem o arco-íris. Então, toda vez que temos o arco-íris do céu, é um sinal de que Deus estaria destruindo o mundo naquele mesmo instante. Então, a gente não aponta porque não é tão alegre isso, saber que o mundo poderia acabar. Temos até uma bênção que falamos naquele momento, mencionando, agradecendo a Deus, que ele se lembra dos pactos, que ele não esquece, e por isso ele não está destruindo o mundo. Rabi Shimon era uma pessoa tão especial que o arco-íris não apareceu durante toda a sua vida. Porque ele era a espiritualidade dele, o nível dele já era suficiente para o mundo todo. Bom, eles saíram da caverna, seus alunos, e no último dia da sua vida, ele já estava doente, ele reuniu seus principais alunos em casa e ele começou a falar a Torá. Mas não foi qualquer Dvar Torá, qualquer palavrinha de Torá, não. Coisas muito, muito profundas.
ele estava falando o Zohar, basicamente. Rabi Shimon não escreveu o Zohar, ele falou, e o seu filho, Rabi Lazar, se não me engano, ele foi anotando. E havia tanta luz na casa que parecia fogo. As pessoas saíram correndo da casa, achavam que estava pegando fogo. Menos Rabi Shimon e seu filho. E naquele momento, pouco antes dele falecer, ele falou que ele queria que no dia da sua morte, no seu Yurtzeit, fosse comemorado com alegria. Isso é algo completamente diferente do que vimos em toda a história. Quer dizer, muitas pessoas sabem que vão falecer, não ficam tão tristes, sabem que completaram sua missão. O dia do falecimento de um tzadik demonstra a completitude das suas ações, que ele teve uma vida completa. Mas por que Rabi Shimon pediu alegria no dia do falecimento? A morte, de forma geral, é algo muito ruim, óbvio. Pela Torá, é condenável em várias instâncias. A pessoa, óbvio, não pode se matar, tem que cuidar da saúde, tem que evitar o dia da morte o máximo possível. Mas também a morte é exatamente o que vai contra a santidade e contra a divindade. O que acontece? Deus nos livre quando uma pessoa falece, é que o nível de impureza que aflige o lugar onde a pessoa está é enorme, tanto que um Cohen, um sacerdote, não pode permanecer lá dentro. Quando se sabe, Deus nos livre, que uma pessoa faleceu no prédio, os Kohanim que moram lá têm que sair correndo. No hospital, se tem um Cohen que é um médico, por exemplo, e ele não está fazendo nada fundamental, quer dizer, está salvando a vida de outra pessoa, está esperando, está de plantão, ele tem que sair do prédio. Por quê? Porque o Cohen, vimos na Parashá passada, Parashá Emor, o Cohen, ele é o sacerdote de Deus, ele serve Deus, e não condiz a pessoa que serve Deus, serve o rei, que se suje com impureza. Isso, na verdade, óbvio, é um tema muito mais profundo, não é em 2 segundos que se aborda, mas, de forma geral, a morte é vista com algo muito triste, e é muito difícil pedir alegria no momento da morte. Então, por que Rabi Shimon pediu alegria? E mais ainda, falamos que o segundo lugar mais visitado de Israel é Meron, onde está enterrado Rabi Shimon. Lá é um cemitério. E acontece a maior festa do nosso povo. Centenas de milhares de pessoas vão. Vimos, infelizmente, 2 anos atrás, aconteceu a tragédia lá em Meron, 45 pessoas faleceram por um problema de estrutura. Esse ano, tenho certeza que muita gente está planejando ir, porque é um lugar que atrai muito, tem muitas bênçãos que vêm lá. Mas qual é o sentido de não só comemorar o falecimento do tzadik, do justo, mas também comemorar no cemitério, onde não é um lugar muito que condiz fazer festas lá. Certa vez, vamos um pouquinho mais para frente no ano, no Yom Kippur, a sinagoga toda estava já se preparando para o Kol Nidrei, a reza que dá início ao Yom Kippur. E o Hazan, que é quem dirige a reza, quem canta, não estava chegando, estava atrasando. Meia hora depois do horário, quando deveria começar a reza, o Hazan entra correndo, assim, era um rapaz jovem, ele vai logo para o posto onde o Hazan fica na sinagoga e começa a cantar o Kol Nidrei de uma forma muito bonita. O rabino, depois da reza, chegou para o Hazan e falou: eu tenho 2 perguntas para você. Uma, como você cantou tão bem esse ano, mais bonito do que todos os outros anos. E segundo, por que você chegou atrasado? Então, Hazan respondeu o seguinte para o rabino: meu pai faleceu hoje. A gente sabe que nas festividades não tem luto, ele podia sair de casa para rezar. Meu pai faleceu hoje. E meu pai era surdo. Então ele nunca me escutou rezar. Hoje é a primeira vez, o primeiro Yom Kippur, que ele me escutou. Por isso que eu cantei de uma forma muito mais bela, com muito mais emoção e kavaná e intenção. Porque hoje é a primeira vez que meu pai está escutando.
De acordo com a Torá, a alma está feliz no dia do falecimento. Quando nasce, quando a criança nasce, todo mundo está rindo e o bebê está chorando, porque a alma sabe, oi, vem, onde que eu vim parar, que mundo é esse? Mas no falecimento, todo mundo está chorando e a alma está feliz. Por quê? Porque ela retorna para o mundo da verdade. Esse mundo é cheio de falsidade, cheio de mentira, corrupção. Não é um mundo onde a alma se sente bem. Ela veio para trabalhar. Ela trabalha, ela eleva o mundo, mas não é, digamos, o lugar mais agradável possível pela perspectiva espiritual. A alma, de certa forma, é a própria pessoa. Quando falamos a palavra eu, não falamos corpo. Corpo de todos são iguais. Quer dizer, todos são feitos de células, carne, osso, sangue. Somos todos, de certa forma, aparelhos. O que dá identidade para a pessoa, o que diferencia uma pessoa de outra, é a alma dela. Quando a pessoa falece, Deus nos livre, então o que fica aqui embaixo é a carcaça, o que segurava a identidade da pessoa. A identidade, a alma, ela sobe e se eleva. Então a alma, no dia do falecimento, está muito feliz. Por isso comemoramos o falecimento de Rabi Shimon. Aí a pergunta é óbvia. Tá bom, então o Rabi Shimon está feliz no dia do seu falecimento. E os outros tzadikim não estavam felizes? Abraham, Yitzhak, Jacob não se elevaram no dia do falecimento? Por que comemoramos especificamente o de Rabi Shimon Bar Yochai? Porque a diferença de Rabi Shimon para todos os outros é que foi ele que nos ensinou a enxergar isso. Rabi Shimon, ele se ocupava com a Kabbalah, com o segredo, com a essência da Torá. Então, quando ele faleceu, ele enxergou a vida toda dele, o momento do falecimento, com uma verdadeira elevação, uma verdadeira alegria. Por quê? Porque ele não estava olhando a vida num prisma de baixo para cima, como nós vemos. Ele já estava olhando de cima para baixo. Ele estava olhando como se fosse como Deus vê. Quando a alma, ao falecer, está se elevando, está ficando mais feliz. Ele nos ensinou a olhar assim. E a vida toda dele foi assim. Vejamos, é interessante que no dia que faleceu, o dia da semana que comemoramos o falecimento de Rabi Shimon Bar Yochai é sempre o mesmo dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. Sempre. Então, esse ano vamos comemorar na quinta-feira. Moshe Rabbeinu, no 7 de Adar, olhem no calendário, caiu na quinta-feira. Sempre o mesmo, quer dizer, o Moshe Rabbeinu e o Rabi Shimon têm uma relação muito forte. Enquanto que Moshe Rabbeinu trouxe a Torá dos céus, quer dizer, ele nos ensinou como nos elevarmos, o Rabi Shimon ele trouxe como se fosse uma nova Torá, não uma nova Torá, porque não existem 2, 3 Torá, mas ele trouxe uma revelação da Torá do ponto de vista de Deus. Então, enquanto Moshe nos leva a Deus, através das leis da Torá, por exemplo, que nos elevam, o Rabi Shimon Bar Yochai trouxe Deus para nós. Porque, afinal de contas, quando a pessoa estuda a Kabbalah, ela consegue conhecer Deus. Existe uma obrigação de conhecer Deus, não de acreditar em Deus. Não apenas acreditar, tem a obrigação de conhecer, saber o que exatamente é Deus. A gente nunca vai chegar lá, mas através da Kabbalah, a gente começa a entender um pouquinho, como falamos no começo da Sefirot, do estudo da Sefirot, que através do estudo delas, nós começamos a entender os caminhos de Deus. De uma forma muito precária, mas é o começo. Isso está na Kabbalah. Então, Moshe Rabbeinu e Rabi Shimon têm uma relação muito estreita. Agora, quando Moshe Rabbeinu teve que fugir do faraó, para onde ele foi? Para Midian. Ele foi para uma cidade, ele casou, ele teve filhos, ele viveu uma vida normal. Rabi Shimon foi o contrário. Ele buscou, quando ele fugiu, viver como um anjo. Se esconder numa caverna. Todos nós passamos quarentena, estamos em casa. Alguns ainda, inclusive, estão direto em casa. Sabem como é difícil, mas uma coisa é ficar em casa com acesso à internet e tudo que a vida moderna nos traz. Outra coisa é ficar isolado dentro de uma caverna, com uma muda de roupa,
alfarroba para comer e um pouquinho d'água. Isso era a vida de Rabi Shimon. Quer dizer, de certa forma, ele tentou se parecer ao máximo com os anjos, se separar da vida terrena. Enquanto Moshe, de novo, Moshe nos leva a Deus através de leis físicas, Rabi Shimon, ele trouxe Deus para nós através de conhecermos Deus. Então, o que é Lag BaOmer? O que é o dia que festejamos o falecimento de Rabi Shimon? É o dia da revelação da essência de cada um. Nesse dia, o espiritual está mais revelado. Depende de cada um aproveitar isso. Mas Rabi Shimon, ele falou, no dia que eu falecer, que é o dia que também ele trouxe mais revelações de Kabbalah para o mundo. E é o dia que ele ficou feliz, porque ele sabia do que é a verdadeira felicidade. Ele pediu, então, que nós também o acompanhássemos nessa alegria. Porque é o dia da revelação da Torá oculta. Assim como Shavuot, daqui a pouco, é o dia que recebemos a Torá revelada, Torá Niglé. No dia de Lag BaOmer é como se recebêssemos a Torá Shebenistar, quer dizer, toda a Torá oculta. Então, por isso, no dia de Lag BaOmer, quarta-feira à noite e quinta-feira, devemos aumentar em alegria. E assim comemoramos, de certa forma, a morte de Rabi Shimon, reconhecendo que a vida não é apenas o que nós temos aqui embaixo, e sim, aqui é a preparação para os dois, é a anticâmara da vida eterna, da vida real. Temos que aproveitar aqui, trabalhar aqui, mas aproveitar e saber que o foco, a verdade, vem depois. Alguns costumes sobre o Lag BaOmer, é costume acender uma vela em casa para a elevação da alma de Rabi Shimon Bar Yochai, e costumamos também acender fogueiras. Tem sinagogas que fazem grandes fogueiras, tem lugares que acendem algumas velas juntas, tudo isso para comemorar a luz da Torá, a luz intrínseca e oculta que é revelada no dia de Lag BaOmer. Na África do Sul, na Tunísia, era costume, por exemplo, as pessoas enfeitarem candelabros em casa, com flores coloridas, etc. E no dia seguinte, levavam todos para a sinagoga para estudar com a luz desses objetos. Outro costume, então, de Lag BaOmer é as crianças brincarem com arco e flecha, adultos também podem. Por quê? Primeiro, porque o arco e flecha lembra aquilo que mencionamos, que durante toda a vida de Rabi Shimon, o arco-íris nunca apareceu nos céus. Outro motivo, mais parecido com Hanukkah. Hanukkah, lembram que brincamos com o Sevivon, aqueles peões, porque era proibido estudar a Torá, então quando os gregos se aproximavam, as crianças escondiam os livros e começavam a brincar com os peões. Mesma coisa na época dos romanos, quando eles se aproximavam, as crianças estavam estudando a Torá na floresta, escondidas, então elas tiravam arco e flecha e fingiam que estavam lá apenas brincando. Existe uma outra explicação, um pouco mais profunda, que o arco e flecha mostram o trabalho interior, que o trabalho interior vem primeiro. Por quê? Para eu disparar uma flecha, primeiro eu tenho que trazer ela até mim. Se eu trago ela até mim com a força correta e apropriada, quando eu soltar, ela vai muito mais longe. Isso tem a ver muito com a nossa forma de mudar o mundo. As pessoas acham que elas vão conseguir mudar o mundo todo. Pelo contrário, o Kotzker Rebbe, ele falou que quando ele era jovem, ele achava que ele ia mudar o mundo. Ele cresceu um pouquinho, achou que ia mudar a cidade. Cresceu um pouquinho, achou que ia mudar a família dele. Numa boa idade, ele falou, cheguei à conclusão que o único que eu consigo mudar é a mim mesmo. Através de eu mudar a minha personalidade, me aprimorar, então aí sim eu consigo transformar o mundo. Tem a história de uma criança que estava azucrinando com a mãe queria trabalhar, se ocupar com a casa, e o filho não deixava. Então o que a mãe fez? Ela pegou um desenho, uma revista, arrancou um desenho, era um planeta, rasgou em alguns pedaços, cortou e deu para a criança, falou, monta o planeta. E óbvio que era difícil, era um mapa, tudo com detalhes. Então, ela falou, isso vai me dar uma meia hora de tranquilidade, até ele conseguiu desistir. Mas passaram-se 2 minutos e a criança veio com o desenho montado.
A mãe achou muito estranho. Como você fez isso tão rápido? Aí o menino me explicou. Eu realmente não sei como é o mundo. Não sei montar os países, etc. Mas na revista do outro lado tinha desenho de uma pessoa. E uma pessoa eu sei como é. Então eu montei a pessoa, virei e o mundo estava montado também. Então o conceito do arco e flecha é lembrar que se eu quero mudar o mundo, primeiro eu tenho que trazer a responsabilidade para mim mesmo. Me aprimorar e automaticamente eu consigo melhorar, porque aí eu consigo não só ser influência, mas ser um exemplo vivo, que isso é a melhor forma de influenciar, ser um bom exemplo para os outros, que os outros queiram seguir. Um outro costume de Lag BaOmer é comer alfarroba, meio difícil de achar, mas hoje em dia fazem chocolates com alfarroba também, pode comer, tem kasher no supermercado, no Alkosher, comprar, comer um pouquinho pelo menos, em lembrança a Rabi Shimon. Um último costume, esse instituído pelo nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, é o de fazer parades, paradas, que as crianças levem assuntos judaicos, placas, banners, e todos podem assistir. Recomendo, na quarta-feira, às 5h30, vai ter uma no Parque Radical, lá perto do Bom Retiro, e tem uma também no Brooklyn, quinta-feira de manhã. Vai ter quem quiser, entre em contato comigo, depois eu passo os detalhes. E, bom, lembrando então que Lag BaOmer se trata de comemorar a nossa identidade, a nossa essência, a nossa alma e principalmente estar muito felizes. Último aviso, estamos no meio da campanha de arrecadação para a Tzalá, que é um serviço médico gratuito para a comunidade. Toda vez que eu precisei, já precisei chamar 2 vezes a Tzalá, estavam lá por mim. Então agora é a hora da gente ajudar também aqueles que sempre estão dispostos. Então eu posso mandar o link depois. Quem não participou, temos o time da sinagoga para apoiar. É muito importante, todo o valor ajuda. Realmente precisamos de mais materiais, expandir a área de cobertura, termos mais voluntários. Então, vamos participar, é uma boa ideia para quem está pensando onde dá um pouquinho de tzedakah, ou muito, como quiser, mas nesses dias é uma campanha importante e que traz resultados. Baruch Hashem, já foram mais de 7.000 atendimentos nesses 12 anos de Hatzalá. Então, quem puder ajudar, a Hatzalá agradece, a sinagoga também agradece, temos uma meta para cobrir, estamos ainda em 50%. Quem quiser, depois eu mando o link. É muito importante que tenhamos, então, um bom Lag BaOmer, uma boa festa. Vamos comemorar. Quem vai ficar em casa, acender uma vela também por Rabi Shimon Bar Yochai e, como consta no Talmud, que é correto se apoiar em Rabi Shimon no momento de aperto. Quando uma pessoa está com problemas, ela pode falar em mérito de Rabi Shimon, que o mérito dele protege a pessoa. Acontecem milagres, principalmente em Lag BaOmer, são conectados com crianças, por isso que muitas crianças vão cortar o cabelo a primeira vez lá em Meron, perto de Rabi Shimon. Vamos então aproveitar, pedir milagres e ver eles se concretizando. Shkoyach a todos que participaram.